E aí, já se ligou que para descrever o movimento, sei lá, de um planeta ou de um carro, a gente usa a mesmíssima linguagem? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa linguagem universal da física. E para isso, vamos usar um guia de estudos bem claro que vai ser o nosso mapa. E olha, que mapa, hein? A clareza dessas anotações mostra que a pessoa que fez isso estava querendo entender de verdade, não só decorar para a prova. É genial. E é com essa organização que a gente vai desvendar uns conceitos que, sabe, parecem super complexos de primeira, mas que no fundo são pura lógica. Beleza, então. Bora mergulhar nisso. A nossa primeira parada nesse mapa é sacar a grande divisão da mecânica. Porque antes mesmo da gente perguntar por que as coisas se movem, a física meio que obriga a gente a aprender primeiro a descrever como elas se movem. E aí que entra a cinemática. E tá aí a divisão clássica. A gente tem a estática, que estuda o equilíbrio, né, as coisas paradas, a dinâmica, que olha para as forças que causam o movimento. Mas o nosso foco, a cinemática, é outra história. Pensa nela tipo a geometria do movimento. Ela só quer saber da trajetória, da velocidade, da aceleração, sem se preocupar com o que empurrou o objeto, sabe? É só a descrição. E essa nossa jornada pela cinemática começa com uma ideia que é, talvez, a mais fundamental de toda a mecânica. É uma daquelas coisas que parece boba, super simples, mas que, quando a gente entende, muda completamente o jeito que a gente enxerga o mundo. Olha só essa pergunta. A resposta parece óbvia, né? Mas não é. Imagina uma pessoa sentada num trem. Para ela, em relação ao assento, ela está paradinha, em repouso. Agora, pensa em quem está do lado de fora na plataforma, vendo o trem passar a, sei lá, 200 por hora. Para essa pessoa, quem está no trem está em alta velocidade. Então, peraí, a mesma pessoa está parada e em movimento? Ao mesmo tempo? E o mais doido é que não tem contradição nenhuma nisso. A sacada é que não existe movimento ou repouso absoluto, tudo é relativo. No nosso dia a dia, a gente usa o chão, a superfície da Terra, como nosso referencial padrão, né? Mas isso é só um combinado. Para um astrônomo, por exemplo, esse referencial não serve para nada, porque a própria Terra está girando e voando pelo espaço. Loucura, né? Beleza. Agora que a gente já sacou que tudo depende do referencial, vamos para um ponto que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. A diferença crucial entre o caminho que a gente percorre e a mudança de posição de fato. Então, o pulo do gato é esse aqui. O deslocamento, o famoso ΔS, ele só quer saber do resultado final. É uma linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. E pronto, fim de papo. Já a distância percorrida, essa é a medida do esforço, da jornada toda. Ela conta cada metro do caminho, não importa quantas curvas ou voltas a gente deu. E olha esse exemplo, que ilustra isso perfeitamente. O objeto sai do marco zero, vai até os 150 metros e volta para o marco zero. A distância que ele andou foi de 300 metros, certo? Foi e voltou. Mas, como o ponto final é o mesmo que o inicial, o deslocamento total é zero. É isso mesmo, zero. É como se, para o deslocamento, o objeto nem tivesse saído do lugar. Agora, para explodir a cabeça de vez, pensa num piloto de Fórmula 1. O cara fica lá 2 horas correndo a velocidades absurdas, percorre uns 300 quilômetros e aí cruza a linha de chegada, que é exatamente o mesmo lugar de onde ele partiu. É chocante, eu sei. Mas para a física, o deslocamento total daquele carro foi zero. A analogia da esteira de academia é perfeita para isso. A pessoa está lá correndo quilômetros, suando, gastando uma energia danada, o corpo está sentindo esforço, mas a posição dela em relação à sala não muda nenhum centímetro. A distância percorrida é gigante, mas o deslocamento, zero, nulo. A física dá pra gente lentes diferentes para olhar a mesma coisa, percebe? Ok, até agora a gente falou de espaço, né? Do onde e do pra onde. Mas descrever uma viagem só falando da distância deixa a história pela metade. Correr 10 quilômetros em meia hora é bem diferente de correr a mesma distância em 3 horas, concorda? Então, quando a gente joga o tempo na equação, a gente chega direto no conceito de velocidade. E aqui as anotações fazem uma distinção bem importante. Pensa assim, um instante é tipo uma foto, um momento cravado no tempo. Já um intervalo, o ΔT, é a duração, é tipo um vídeo. E para a cinemática, o que geralmente importa mesmo é o intervalo, é o tempo que o movimento durou. E aí, tudo se junta na fórmula da velocidade média. É aqui que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Presta atenção em qual medida a fórmula usa.
Ela usa o ΔS, o deslocamento, não a distância percorrida. Essa é a chave. E isso leva a gente para uma conclusão que é de cair o queixo. Se a fórmula usa o deslocamento, então a velocidade média do nosso piloto de Fórmula 1, que teve deslocamento zero, também foi zero. Pensa nisso, o cara correu a 300 por hora para ter uma velocidade média de zero. Parece um absurdo, né? Mas é logicamente perfeito, porque a fórmula mede o quão rápido a posição mudou. E se, no fim das contas, a posição não mudou nada, essa taxa é zero. Agora, vamos para uma parte bem prática, uma coisa que muita gente decora sem fazer a menor ideia de onde veio. O famoso segredo para converter metros por segundo e quilômetros por hora. O número mágico é o tal do 3,6. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica. Para fazer o contrário, a gente divide. Mas fala a verdade, sempre pareceu uma regra tirada do nada, né? Pois então, a gente vai ver agora que de mágico não tem nada. A lógica é bem simples, na verdade. Pensa comigo. 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, andar a 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que andar 1.000 metros em 3.600 segundos. Se a gente simplificar essa fração aí, 1.000 dividido por 3.600, adivinha quanto dá? Dá 1 dividido por 3,6. É por isso que esse número aparece. Não é mágica, é só uma consequência direta de como a gente define as coisas. Beleza? A gente passou por todos esses conceitos. Agora, vamos amarrar tudo. A gente partiu de umas anotações de estudo e, no caminho, acabou aprendendo os tijolinhos de uma nova linguagem para descrever o mundo. É quase como se a gente tivesse preenchido o gabarito para resolver qualquer exercício básico de movimento. A gente viu que até uma coisa simples como estar parado depende do ponto de vista. A gente desvendou a diferença entre a jornada, que é a distância, e o resultado final, que é o deslocamento. E viu como isso vira de cabeça para baixo o que a gente achava que era velocidade. Essas são as ferramentas, o vocabulário dessa nova linguagem. E tudo isso nos deixa com um desafio, uma provocação. Com essas novas lentes, com esse novo olhar, que movimento do nosso dia a dia a gente poderia analisar? Pensa no trajeto de casa para o trabalho, para a escola. No final do dia, quando a gente volta para casa, qual foi a distância total percorrida? E qual foi o deslocamento? Como essas anotações mostram, a física começa com um olhar curioso para o mundo. O próximo passo, agora, é de quem está observando.